Bioquímica serve para quê no Enem? Então essa é uma pergunta que muitos alunos acabam se fazendo, principalmente porque a questão da bioquímica ela é uma dor de cabeça para muitos alunos. Por quê? Porque a bioquímica vai envolver muitos conceitos de química e a gente querendo se livrar de química com a biologia não consegue se desvencilhar. Então tem química dentro da biologia, infelizmente, meu querido, mas graças a Deus que tem. Por quê? Porque a bioquímica serve de alicerce para muitas coisas. E aí, quando a gente vai para as métricas do Enem, você pode parar e perguntar para você mesmo: professor, bioquímica é difícil, muitas vezes eu tenho dificuldade em entender esses aspectos químicos. Quando eu vou para as métricas do Enem, bioquímica pura cai muito pouco, então para que eu preciso saber essa danada dessa bioquímica? E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui, tá? Muito desse pensamento decorre da gente enxergar os conteúdos da biologia como uma ilha, que na verdade não são, tá? Então eu quero te mostrar aqui, te dar uma visão estratégica de como você estuda biologia, tá? No sentido de que você não está estudando um conteúdo só por estudar ou só porque ele cai no Enem especificamente e ele vai ter questões dele lá. Não. Muitos dos conteúdos da biologia, eles estão associados a funções de alicerce e de correlação. Como assim, professor? Alguns conteúdos, eles vão servir de pré-requisito para outros. Então, você fazer uma boa compreensão, um bom estudo deste conteúdo, vai forrar aquele leito, vai trazer um fundamento básico para que você possa construir, levantar o primeiro andar ou levantar a laje dessa casa com base nesse alicerce. E esses conceitos vão estar correlacionados com outros. E por causa dessa correlação, não entendendo os outros, você pode ter uma facilidade de entender ou de responder questões por causa dessa correlação. E aí eu vou te dar alguns panoramas muito importantes que eu utilizo para responder questões de assuntos correlatos com o conhecimento que eu tenho em bioquímica, por exemplo. Então, quando a gente pensa na bioquímica, é exatamente por esse viés que a gente tem que ir. Por quê? De fato, bioquímica é um conteúdo bem maçante, porque tem muitos detalhes, tem todo esse aspecto químico que geralmente é a maior parte da dificuldade do aluno com essa matéria, é ter dificuldade em química. E por causa disso, a gente olha para as métricas. Será que é importante eu estudar isso? Cai muito? Não cai. Tem uma baixa recorrência de questões de bioquímica mesmo no Enem. Mas quando a gente vai ver os conteúdos que vêm à frente e que são muito cobrados no Enem, se a gente não entender bioquímica, a gente não consegue ter uma boa compreensão deles. Então eu quero começar aqui pelo fato da gente estudar bioquímica por ser alicerce para. Então olha só, a bioquímica ela vai fornecer alicerces sólidos, tá certo? Vai fornecer alicerces sólidos para 3 conteúdos da biologia. Quais são eles? O primeiro, biologia celular. Eu só consigo ter uma boa compreensão de biologia celular se eu tiver um bom conteúdo consolidado da parte de bioquímica. Porque o que é que eu vou entender na parte de biologia celular? Eu vou compreender sobre o aspecto da membrana, sobre organelas, sobre processamento de componentes orgânicos dentro da célula, sobre funções e papéis da célula e das suas organelas com relação a determinados compostos. E se eu não conheço as características dos compostos, se eu não conheço como eu posso trabalhar com esses compostos, vai ficar muito difícil de eu entender o funcionamento deles dentro da célula. Então, para eu ter uma boa compreensão de biologia celular, eu preciso ter um bom trabalho com bioquímica, tá? E eu digo isso porque eu fui uma dessas pessoas. Eu sempre amei biologia celular, mas quando chegou na universidade, eu só consegui entender biologia celular porque o meu professor de biologia celular, a cada início de aula, ele dava uma revisão de bioquímica básica, que na universidade a gente tinha lá como matéria diversidade molecular. Para a gente conhecer lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, para a gente conhecer a parte de carboidratos, classificações, estruturas e assim por diante, ligações químicas. Então eu só consegui desenvolver um bom conhecimento em biologia celular depois que eu consegui lapidar esse conhecimento em bioquímica, tá? Porque não tem como eu entender, por exemplo, a função da membrana se eu não entendo quais são os componentes da membrana, como é que aquele lipídio se comporta, qual a característica dele, por que ele é apolar, qual a característica da cadeia carbônica dele e assim por diante. Então, a bioquímica, ela serve de alicerce para estudar biologia celular, tá bom? E isso vai destravar muito conceito na sua cabeça. Se você abraçar a bioquímica como esse alicerce necessário, isso vai fazer diferença para a sua jornada.
Segundo conteúdo de biologia que vai precisar de uma boa base de bioquímica é o conteúdo de metabolismo energético. Meu querido, só dá para entender respiração celular e fotossíntese e fermentação se você tiver uma boa base de bioquímica, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque como é que você vai conseguir compreender o processo bioquímico molecular da célula, quebrando uma molécula de glicose para produzir energia, transferir essa energia de uma molécula para outra, armazenar em ligações específicas, ver moléculas orgânicas saindo do seu estágio de orgânica porque está sendo quebrada e liberada em formato de molécula inorgânica, e no outro processo, moléculas inorgânicas sendo fixadas em moléculas orgânicas. Olha só, eu já falei um monte de coisa aqui que se você não tem esse conhecimento da bioquímica básica, você não vai conseguir compreender. Então, talvez muita da dificuldade que você tenha de entender o processo de respiração celular, de fermentação, de fotossíntese, seja porque você tem uma péssima base de bioquímica, tá? Então, olha só, se você tem essa base ruim de bioquímica, eu quero resolver esse problema para você. Você vai resgatar aqui embaixo, no link abaixo, 15 dias da plataforma de graça, da plataforma da M Academy, para você pegar o módulo de bioquímica básica e estudar ele todinho. Rapidinho você termina, em menos de uma semana. E você vai lapidar aí uma das bases mais fundamentais que você vai precisar para estudar conteúdos ali na frente, tá? Então veja só, você lapida esse conteúdo de bioquímica com a plataforma e você já vai ficar pronto aí, preparado para conseguir progredir em 3 conteúdos mais para frente: biologia celular, metabolismo energético e genética molecular, tá? Então a genética molecular aqui, ó, ela depende muito desses conhecimentos de bioquímica. Por quê? Primeiro que a genética molecular está trabalhando com uma molécula específica, que se você não compreender a estrutura dela, fica muito difícil de você entender os processos que estão acontecendo, que é o DNA e o RNA, são os ácidos nucleicos. Se você não entender como é que se formam, o que é um ácido desoxirribonucleico, o que é um ácido ribonucleico, quais as diferenças entre eles, quais as extremidades que eles têm, 5 linhas, 3 linhas. Se você não entender isso na parte de bioquímica, você não consegue entender replicação, você não consegue entender transcrição e vai ficar bem difícil você entender tradução também, tá? Então veja como você fica travado em conhecimentos que são muito essenciais para o Enem quando você não tem uma boa base de bioquímica. Não estou falando que você tem que se tornar um especialista, um bioquímico, para chegar num laboratório e identificar uma molécula orgânica. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter uma boa base para te servir de alicerce para você usar esse conhecimento para outras coisas, tá? Porque quando você chegar lá, por exemplo, vamos chegar aqui na parte de genética molecular. Eu vou falar, olha, na replicação, o sentido de construção da fita do DNA é 5 linhas, 3 linhas. Aí você vai ficar assim, tá, beleza. 5 para 3. Por que tá de trás para frente? Você não vai nem saber o que é esse 5 linhas, 3 linhas. Talvez você nem saiba. Né? Por quê? Porque quando a gente estuda a estrutura do DNA, lá na parte de bioquímica básica, eu vou mostrar para você como é que a molécula se comporta. Os bloquinhos que a gente usa para encadear ela tem uma extremidade 5 e tem uma extremidade 3. Então elas se conectam do 5 para o 3. Ó. O 3 fica embaixo, o 5 fica em cima. Então quando eu conecto uma nova, vai o 5 no 3. 5 no 3. 5 no 3. Então por isso é que é 5 linhas, 3 linhas. Então veja, conhecer a base, tá certo? Daquela molécula vai servir de fundamento para você conseguir desenvolver esses conteúdos que são mais difíceis depois. Então, pega essa ideia, pega essa informação e não esquece mais não, por favor. Isso aqui é a alicerce. Então, quando você pensar, eu odeio bioquímica, eu vou jogar bioquímica pro ar, nunca mais eu quero ver bioquímica na minha frente. Você fala assim, o professor falou que isso é um alicerce importante, eu não posso deixar para lá não. Eu preciso abraçar isso daqui e lembrar que isso vai servir para frente, tá? Não esquece disso. E por fim, a gente tem a parte de correlação de conceitos, correlação de assuntos. Isso aqui é muito, 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 muito bonito, muito, 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 muito importante. Olha só, professor, como assim? Exatamente. Quando eu falo de assuntos correlatos, você vai estar falando aí, por exemplo, de assuntos que nem são da biologia, mas que têm correlação direta com esse conteúdo. Então, por exemplo, a parte de química orgânica. A parte de química orgânica, de entender as funções orgânicas, as cadeias carbônicas, ela está diretamente relacionada à parte de bioquímica, porque as moléculas orgânicas que participam dos processos biológicos, elas estão repletas daquelas funções químicas que a gente estuda lá. Elas estão repletas de cadeias carbônicas que têm características que a gente aprende lá na química. Então a química orgânica, ela está amparada aqui na bioquímica e a bioquímica na química orgânica. Então, por exemplo,
Professor, eu fui mal aqui em química orgânica, eu não lembro de muita coisa, mas eu fiz um bom estudo aqui da bioquímica básica de biologia. Quando eu pego uma questão de química orgânica, eu consigo resolver com esse conhecimento que a gente trouxe para a bioquímica. Eu faço isso sempre. Eu não sou químico, eu sou biólogo, tá? Então, se eu sou biólogo, logicamente, o conhecimento que eu tenho é de bioquímica básica e não de química orgânica. Mas eu consigo resolver questões de química orgânica na prova do Enem. Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento de bioquímica básica. Isso aconteceu no último Enem. Nós, professores aqui da EME, fomos fazer o Enem ao vivo, lá em tempo real, e eu consegui responder as questões de química que estavam falando sobre química orgânica. E olha só, sabe quantas questões eu acertei? Acertei 35, viu? Olha só, 35 questões do Enem. Gabaritei biologia e garanti física e química ali, viu? Tem gente por aí que está no cursinho há muito tempo e nunca acertou 35 questões. Então veja só, conhecimentos correlatos ajudam sim a garantir questões na hora da prova. Propriedades coligativas é um exemplo disso. O que é uma propriedade coligativa? É uma propriedade de um determinado composto, geralmente do solvente, ali quando eu estou falando da água, por exemplo, que pode ser alterada pela adição de um soluto. Então, por exemplo, eu consigo mudar o ponto de congelamento da água se eu jogar sal na água. Isso é uma propriedade coligativa. Eu consigo mudar o trânsito da água se eu jogar um soluto em um determinado local, que é o processo de osmose. Tudo isso são propriedades coligativas. Isso está lá na química e isso também está dentro de processos específicos na biologia. Então, se eu tenho esse conhecimento, com certeza vai ficar bem mais fácil de eu conseguir entender e resolver questões sobre isso. Então, pegou a ideia, Bença? Você conseguiu entender? Bioquímica serve para quê? Serve para essa porrada de coisas que a gente acabou de discutir. Então, não vem me dizer que é um assunto desnecessário e não vem me dizer, por favor, pelo amor de Deus, que isso não é importante para você, tá certo? Com certeza isso daqui é importante para a sua construção de acertos no Enem. Isso daqui eu falo com propriedade, porque esses alicerces e correlações são fundamentais e eu já apliquei isso na prática de saber que isso funciona na hora de resolver questões. Então, se você pegou essa ideia, resgata esses 15 dias de acesso, gabarita essa parte de bioquímica, forma essa base que isso vai te ajudar a progredir muito mais rápido nos conteúdos aí de biologia e vai te auxiliar bastante nos conteúdos de química também, tranquilo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Continua aqui no canal porque eu quero levar você até o seu 15 de 15 em biologia. Eu só solto sua mão lá no final. A gente vai junto até o final. #VAF, vou até o fim, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê já já. Valeu!